Bom, pessoal, bom dia. Vamos começar a nossa revisão para a nossa prova, tá? Nós temos 3 conteúdos que vão cair na prova de vocês, tá? Primeiro é que fala sobre dependência e drogas, tá? O segundo é o que fala sobre sexualidade na adolescência e na fase infantil. E o terceiro é que fala sobre saúde mental, tá? Todos esses 3 assuntos a gente relaciona à perspectiva das ações de enfermagem, e aí nós vamos fazer uma abordagem hoje que direciona vocês ao entendimento um pouco mais direto, à avaliação e ao que a gente procura entender, tá? Hoje é dia 20 de maio, quinta-feira. Próxima quinta-feira é dia 27 de maio. No dia 27 de maio, vocês estão liberados. Eu estarei aqui. Estarei aqui pela plataforma. Se alguém quiser, professor, eu queria tirar uma dúvida, estarei aqui. Se alguém, professor, eu não entendi bem sobre aquela questão da sexualidade, eu estarei aqui para tirar as dúvidas. Então, se quiserem vir presencialmente, virtualmente, eu estarei aqui. Mas hoje, oficialmente, é o nosso dia da revisão. E se alguém tiver alguma dúvida ou qualquer coisa do tipo, também estarei aqui na próxima semana, mas vocês não são obrigados a estarem, tá bom? Eu vou começar aqui, deixa eu só espelhar os slides de vocês, só um minuto. Nós vamos começar falando sobre sexualidade. Antes de começar, só me diga uma coisa, vocês estão conseguindo ver os slides, gente, sim ou não? Sim, professor. Sim, perfeito. Então, olhem só. O que é que a gente precisa recordar e o que é que a gente precisa entender quando nós falamos sobre a sexualidade e as infecções sexualmente transmissíveis na infância e na adolescência? Perdão. O amadurecimento sexual na criança e no adolescente é algo natural ou biológico ou fisiológico. Quando nós usamos essas palavras, isso reflete para a gente um pensamento de obrigatoriedade. Toda criança, todo jovem vai passar pelo amadurecimento sexual. Esse amadurecimento sexual, ele possui várias características. Na mulher, por exemplo, desenvolvimento de tecido adiposo, desenvolvimento da glândula mamária, um pouco mais de alargamento de alguns ossos da face. Isso é um processo natural. O homem, crescimento de pelos pelo corpo, é, desenvolvimento da voz, ou seja, são características que habitualmente nós já conhecemos. Crianças e adolescentes que não passam pelo amadurecimento sexual, isso é sinônimo patológico. Isso significa que é algo de errado com esse jovem, tá? Tem muitos pais que às vezes querem retardar esse processo ou acreditam que a criança, o adolescente não precisa passar por... Não, gente, isso é obrigatório, se faz presente no indivíduo, e aquele que não passa pelo esse amadurecimento tem algo que está interferindo negativamente nessa questão, tá? Olhem só, o adolescente passa por inúmeras transformações, e dentre elas está o aparecimento da chamada maturidade sexual. Esse processo de transição entre a infância e a adolescência, ela é um grande desafio. É um desafio para pais, mães, para o próprio adolescente e para os profissionais de saúde que atuam perante esse público. Por quê? Porque esse momento de transição não é um momento apenas de transformação física, né? Nós temos vários outros riscos presentes. Quais são esses riscos? Por exemplo, é na adolescência que, por exemplo, a oferta de álcool e drogas se torna mais presente, né? É nesse período que muitas vezes ocorre a descoberta sexual, né?
Isso traz muitas dúvidas para o jovem e para o adolescente. E muitas vezes ele se sente inseguro em dividir os seus anseios com os pais. Porque muitas vezes o pai e a mãe são muito tradicionais, o pai e a mãe são muito fechados para esse tipo de assunto. E acaba que esse jovem adolescente, ele vai buscar orientação em outros locais. Isso é correto? Não. A educação familiar, ela nunca pode ser substituída. Então, por exemplo, professor, eu posso deixar a educação sexual para o enfermeiro? Não. Eu posso deixar a educação sexual para a escola? Não. Educação sexual, entre outras, ela é um princípio familiar. Então, acima de tudo, a família é a ferramenta mais importante dentro desse processo. Nem sempre dá certo. Às vezes isso cai sobre a escola, sobre a amizade, mas não é o que a gente gostaria. Além da explosão de desejos que ocorre na fase da adolescência, surge também os medos e a insegurança com os novos horizontes. Ainda mais hoje, onde os jovens estão cada vez mais precoces em suas atitudes. Há muito tempo atrás, a gente até usou esse exemplo nessa aula. Oi, peraí. Tá, acho que já desligaram aqui o microfone. E aí, o que é que acontece? Há muito tempo atrás, eu até comentei com vocês que as mulheres comemoravam os 15 anos de idade, e isso tinha relação porque a mulher tinha a menarca, a primeira menstruação, com 15 anos de idade. Uma idade muito avançada para os tempos atuais. Hoje em dia, a menina tem a primeira menstruação com 12, 10. A primeira menstruação, que é a menarca, não significa apenas a transição de uma menina para uma mulher. É o que a maioria das pessoas fala. A menstruação ela é o simbolismo de que o sistema reprodutivo daquela mulher está pronto, né? Só que, gente, a grande característica não é essa. A menarca traz consigo outras características adjacentes, como a menarca vai dar um impulso em alguns desenvolvimentos físicos. Inclusive, as pessoas falam que a mulher, quando tem a primeira menstruação, ela não cresce mais. Ela não cresce mais para cima, né? Mas para os lados, o desenvolvimento dos órgãos externos, isso acontece. A menarca também, ela é uma nova perspectiva de interação hormonal. Então, aquela menina que às vezes antes da menstruação já tem um pequeno desejo pelo menino, já tem curiosidade pelo próprio corpo, com a menarca isso é impulsionado. Não, professor, mas a minha filha não tem isso, ela é criança. Gente, deixem de ser teimosos, isso é natural. Claro que a criança não vai chegar para você e falar, mamãe, estou com vontade de me tocar. Não vai fazer isso. E vocês, como adolescentes que já foram crianças, vocês sabem que isso é uma característica que movimenta a mente do jovem. E aí o que é que acontece? Isso requer orientação, né? Você não pode simplesmente olhar para o seu filho, para a sua filha e falar assim, olha, a minha filha está virando mocinha, que Deus proteja, vá com Deus. Não existe isso, gente. Orientação nunca é demais, tá? Uma vez eu vi uma terapeuta dizendo o seguinte, mãe não é, ela falou essa frase, mãe não é para ser amiga da filha, mãe é para ser mãe. Pergunto para vocês concordam com isso? Não? Você concorda, Natália, com isso? Certo. Sim. Pois é, eu acredito que existem pontos positivos e negativos nessa fala dela, né? A gente sabe que talvez ela tenha falado no conceito de amizade, mais ou menos nesse sentido, né? De amigo é aquele que desfaz, deixa e tudo mais. Só que existe uma coisa muito curiosa. A proximidade e a segurança, ela traz confiança, né? Então, por exemplo, se a sua mãe, o seu pai são pessoas que você sente, por exemplo, aflição, medo,
para que eu vou seguir as orientações que ele fala, né? Eu fiquei sabendo essa semana, gente, de uma história muito triste. Vou comentar isso com vocês, que é o seguinte: uma conhecida da minha mãe, ela tem duas filhas. Uma filha foi embora para os Estados Unidos morar e a outra é jovem, está prestando o vestibular pela segunda vez, né? Ela não tinha passado, está fazendo vestibular de novo. E aí a relação do pai dela com ela, a relação do pai dela com a mãe dela é muito difícil. E sempre foi desde criança. A filha dela chegou para a mãe e falou o seguinte: olha, se separe do meu pai. Se você não se separar, eu vou me matar, né? E aí você para e pensa assim: qual é a relação que essa moça tem com o pai? Não tem nada aí, né? Eu não vou dizer para vocês até que é uma relação ruim. Não foi criada relação, né? Ela vê o pai como um estranho, né? E aí o que é que eu digo? O pai vai chegar e vai falar assim: olha, não fala. Isso não tem lógica. Tudo que ele falar não vai ter sentido para ela. Você perdeu um alicerce dentro desse processo educativo. Mas professor, todo pai ele vai dar boas orientações? Não. Para quem é pai, para quem é mãe, aqui, para quem vive isso, vocês que são adultos já, vocês sabem que pais e mães erram, né? E muitas vezes não erram pouco. Só que uma coisa a gente saber diferenciar é que pai e mãe são seres humanos, como todos, às vezes erram. E outra coisa é você saber quando um pai ou uma mãe, eles têm os problemas associados como um pai viciado em droga, como um pai violento que já possui algo negativo presente, né? Então vocês vão ser pais, vocês vão ser mães, aqueles que já são, vão errar algumas vezes, e isso é natural, tá? Falar sobre a orientação de sexualidade, né? Eu não estou falando da orientação sexual, né? Estou falando da orientação sobre a sexualidade. É algo que mudou ao longo dos anos. A gente sabe disso, né? A gente fez uma discussão importante sobre essa imagem que mostra como as pessoas antigamente elas tinham hábitos bem diferentes do que hoje em dia. Você encontra aí um baile noturno, né? A maioria das pessoas ali, as mulheres bem felizes, dançando. A gente percebe que não há um consumismo de bebida alcoólica aí, nem excessivo. O garçom está sentado ali na mesa, cheio de garrafa, né? Essas pessoas provavelmente não vão ter relação sexual hoje, provavelmente não vão nem se beijar, e talvez muitos desses casais só se beijem depois que começarem a namorar, né? Isso daí vamos jogar lá para 1960, 1950, mais ou menos. E a gente veio vivendo uma explosão, né, de alteração dentro desse padrão. E chegamos até o ambiente onde a maioria de vocês, né, ficou adolescente ou vivenciou. São aqueles momentos de festas muito mais ativos, onde há a presença de bebida alcoólica de uma maneira muito mais fácil, nas festas onde você dá um beijo ali numa menina, no menino, às vezes tem relação sexual. E o que é que acontece? Hoje, a relação sexual ela é muito imediata, né? Você não precisa muitas vezes de olha, isso, aquilo, não. Você vai lá, rapaz gostou, a menina gostou de você, vai, pronto. O imediatismo no entendimento da sexualidade, ele é perigoso. Porque o imediatismo, ele leva a atividades perigosas, como o quê? Exposição a vários parceiros sem proteção, né? A probabilidade de gravidez indesejada e, acima de tudo, as doenças sexuais, né? Você, quando trabalha na área da enfermagem, você está numa unidade de saúde, você atende um adolescente, o correto na área da saúde é que todo menor de idade seja acompanhada do seu responsável. Mas caso você encontre em alguma situação um adolescente, vamos imaginar de 15 anos, que chega para ter uma consulta com você e ele relata situações perigosas,
profissional, ele nunca deve se inibir de contar isso para os responsáveis. Professor, mas a gente tem aquele famoso segredo profissional. Cada indivíduo tem direito de ter a sua história guardada. Porém, a criança e adolescente, nós não temos como fazer isso. É uma obrigação da enfermagem relatar isso aos pais e responsáveis. Tá bom? Bom, a sexualidade, uma das características mais importantes do ser humano, está presente desde os primórdios da vida. O ser humano, ele é movido por suas pulsões libidinais direcionadas à busca do prazer. Outra coisa que é importante a gente saber, não só para a prova, mas para a nossa vivência, é o seguinte, gente. Sexualidade não tem a ver apenas com sexo, atividade sexual. Sexualidade tem a ver também com autoimagem, né? A sexualidade, ela começa na criança a partir do momento onde ela começa a criar o conceito de autoimagem dela. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha irmã. A minha irmã, quando era criança, ela tinha o tamanco da Xuxa. Não sei se vocês chegaram a usar, tinha o tamancozinho da Xuxa. E ela, ainda criança, ela falava o seguinte, que ela gostava de usar uma calça que era meio curta, meu tio falava até que era uma calça de tucandeira, e ela só queria usar com aquela calça o tamanco dela. E a minha mãe perguntava para ela, mas por quê? Ela falou, porque esse é o sapato que mais fica bonito com essa calça. Todo mundo gosta de se sentir bonito, né? Bem. Vocês já viram quando vocês compram uma roupa nova? Vai ter alguma coisa, vocês se olham no espelho e falam, olha, tô bonito, né? Tô bonita. Vocês se sentem bem com isso, né? Postam foto e tudo. Isso é natural do ser humano. Isso é um processo de sexualidade. Então você percebe, às vezes a minha irmã também tinha o hábito de botar assim 5 fileiras de piranha no cabelo. Ela fazia um negócio assim. Para ela aquilo era lindo, né? Aquilo eu não achava, né? Mas colorido e tal. Então, para ela aquilo era um charme só. Claro, porque cada fase da vida é diferente. Vocês lembram quando vocês tinham 18 anos de idade? Será que vocês usariam hoje as mesmas roupas que vocês usavam com 18 anos de idade? Né? Não sei, talvez, né? Naquela época tinha muito aquela calça jeans com desenho, né? Com flor desenhada e tudo. Hoje em dia as pessoas usam mais liso, né? Então, gente, esse processo de mudança, isso é um grande sinal para os pais. Filho, a filha, quando pai, pega aquela camisa porque eu acho que fica mais bonito. Isso é a criação dos primórdios do pensamento da sexualidade, né? Que é o direito da autoimagem. E outra coisa que acontece, gente, é que o pai e a mãe, às vezes, não ajudam o filho nesse processo, sabia? Então, às vezes, a adolescência, ela é um momento de interação com outros grupos sociais. E aí, às vezes, por exemplo, o menino que está deixando de ser menino fala para a mãe assim, mãe, ó, eu não quero mais usar lancheira, né? Ó, eu queria uma mochila sem bicho, porque eu quero agora assim. Aí a mãe fala, não, negativo, tão bonita a tua lancheira, vai levar a tua lancheira. Hã? Eu não entendi. 8 anos, sim. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Sim. 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 Pois é, e olha só, 8 anos, né? Oh, meu Deus do céu. Pois é. E aí, o que é que acontece? Isso é um exemplo de como o que eu falo para vocês é muito real, né? A gente pensa assim, não, 8 anos, o menino quer a cuequinha do Homem-Aranha. Não, gente. Isso daí tá mudando e a gente precisa ficar muito atento para isso,
né? Olha, um dia desses, eu acho que eu comentei com vocês, deve ter comentado porque eu estou falando isso para todo mundo, né? Que eu vou ter meu primeiro filho ou filha, né? Minha esposa está gestante. Domingo é o nosso chá revelação, né? Então, domingo a gente vai saber o que é. Vocês já podem trazer a partir da outra semana os presentes. E aí, uma vez, a minha esposa, pô, claro, ela sabe que eu sou professor, mas ela não sabe que eu discuto tanto essas questões em saúde da criança, né? Que envolvem tudo, né? E ela me perguntou assim, é uma responsabilidade muito grande educar uma criança, né? E eu, mesmo tendo esse conhecimento um pouco mais específico que eu falo com vocês, aquilo dá uma aflição na gente, porque para a gente não sabe nada. E quando é com a gente, tudo é diferente, né? Então, isso nos mostra que a busca para entender a criança e adolescente é sempre estar atrás do conhecimento. E outra coisa, gente, nada substitui a sua relação com o seu filho. Não, professor, eu vou mandar o meu filho, a minha filha, 7 dias por semana para o psicólogo. Isso não substitui. Não, professor, eu vou dar tudo, vou mandar para os Estados Unidos. Isso não substitui a relação mãe, pai e filho. Tá bom? Bom, apesar da sexualidade ser definida como um conjunto de fenômenos que permeia todos os aspectos de nossa existência, ela é vista inicialmente como um fenômeno biológico, mudança corporal, né? Realização de novos desejos, né? Só lembrando o que, gente? Freud já dizia que a sexualidade é formada principalmente nas fases que englobam fase fálica, anal, oral, ou seja, de 0 a 3 anos de idade. E aí a gente para e pensa assim, será que isso é verdade? Dia desses a minha esposa estava falando com a prima dela que tem um filho, ele tem 2 anos, né? E ela pegou o filho passando o pinto na parede, né? E ela ficou assim, meu Deus do céu, o que é que esse menino aí não sabia o que fazia, né? Ele tava lá olhando assim para ela e lá passando o pinto na parede, porque tava bom para ele. Falei, gente, isso vai acontecer. Não sei se vocês que são pais ou mães já viram, passaram por isso, mas isso vai acontecer. Inclusive, gente, existe um ocorrido na adolescência no homem que muitas vezes, isso é curioso, vou até falar para vocês, isso às vezes é considerado uma das primeiras ejaculações do homem na vida, tá? O garoto, quando ele começa a ter o amadurecimento do testículo do epidídimo, ele vai criando um líquido seminal, espermático, todos eles, que ele é um pouco diferente do líquido seminal já amadurecido de um homem adulto. Ele tem um odor mais diferenciado, um aspecto um pouco diferente. Na maioria das vezes, isso não é uma regra geral, a primeira ejaculação do garoto é dormindo, você sabia? Ele cria uma sensibilidade tão grande no pênis que às vezes ele dormindo, encostar no travesseiro, o lençol, estimula o pênis, ele ejacula dormindo. Muitos jovens passam por isso, né? E aí o que é que acontece? Eu vou falar alguma coisa para vocês. Às vezes o jovem ele até se preocupa, né? Fala, pô, o que está acontecendo? Né? Assim, do nada acontece. Será que é isso? Isso nos faz refletir que a orientação familiar ela não ocorre só quando o fato ocorre. Não, meu filho, a orientação ela tem que ser antecipada. Olha, você está amadurecendo, seu corpo vai mudar, né? Será que toda menina, quando menstrua, ela sabe o que é? Será que a mãe antecipadamente conta? Porque às vezes a menina passa que tá morrendo, né? Aí a mãe chega e fala, minha filha, parabéns. Ela fala, não tô entendendo, né? Eu me lembro quando eu era criança que a minha mãe estava no telefone falando com a minha tia falou, olha, a minha filha, a sobrinha dela, né, da mamãe, mestrou a mamãe, minha irmã, parabéns. Eu fico entendendo, que parabéns, né? Eu criança, né? E aí depois a gente vai entender tudo que é todo, entre aspas, o simbolismo que a gente, né? Como é que eu posso dizer para vocês? Tudo que existe por trás dessas ações do, tá? Porém, sabe-se
que é também social e psicológico. E só pode ser compreendido quando situado no âmbito, nas regras da cultura em que se vive. Cultura, na nossa sociedade, muitas vezes está agregado à religião. Hoje nós temos no intuito religioso várias conceituações sobre sexualidade, né? Então, olha, meu filho, você só pode ter relação sexual com pessoas do sexo diferente. Você só pode ter relação sexual depois do casamento. Olha, sexo anal é pecado. Ou seja, nós temos várias conceituações envolvendo a sexualidade, né? Inclusive, vocês imaginam o que é vocês crescerem em um âmbito assim forte do ponto de vista religioso e você teve relação sexual e não contou por ninguém por medo. E alguém chega para te falar, se tu já fez sexo, tu vai pro inferno. Pô, aquilo acabou com a tua vida, né? E aí a gente percebe o quê? É que na maioria das vezes, gente, essa pressão através do ponto de vista, como é que eu posso dizer, punitivo, ele é perigoso, né? E é perigoso porque, eu não sei vocês, mas eu tenho muito contato com pessoas que relatam exemplos como esse, de jovens que abrem mão de tudo porque acreditam que, meu irmão, se eu já vou, então, o que é resta para mim? Não tem salvação, né? Então, às vezes, aquela conceituação familiar entra na mente do jovem de uma maneira muito impactante, né? Então, por exemplo, eu não sei como eu vou ser pai, como a minha esposa vai ser mãe, mas eu acredito que vai chegar um momento onde os próprios pais precisam de ajuda para poder se situar em relação a algumas situações. Eu, Adilson, não sou psicólogo, né? Eu sou enfermeiro, tenho um conhecimento da área, mas talvez eu um dia precise conversar com uma psicóloga para saber o que necessariamente talvez fazer ou realizar. Isso nos mostra que nós vamos ser limitados em algum momento da vida, né? Minha mãe com meu pai foram limitados. São excelentes pais, assim, só tenho a agradecer, não tenho nada de ruim, nenhum trauma, não tenho o que falar dos meus pais. Mas eles foram limitados nesse sentido. A minha educação sexual, quem fez foi a rua. Meus amigos, internet. Quem fez a educação sexual da minha irmã foi eu. Porque o meu pai e a minha mãe não tinham coragem de falar com ela. Eu falei tudo que eu tinha para falar com ela, né? Então a gente percebe várias situações, tá? Essa outra imagem, gente, também foi uma imagem que a gente discutiu na nossa aula, que a gente falou de sexualidade, mostra como tudo evoluiu muito rápido, né? Vocês vieram de um período aí que a gente chegava em casa, ligava o MSN, né? Não tinha essa papagaiada de nudes, né? MSN. Era uma coisa um pouco mais pura, né? Conversava, chamava a atenção do outro, marcava, a mãe e o pai às vezes deixava ali na porta do cinema, né? R$ 2 a entrada para ver Xuxa, Lua de Cristal. E aí, o que é que acontece? Ia pro cinema, comia pipoca, brincava, às vezes ia até dar uma volta no shopping, voltava para casa. A criança estava feliz da vida, né? Estava com o dia realizado. E, de um momento, de um dia para o outro, você se vê exposto a festas, né? De indução de consumo de bebida alcoólica, de indução de relação sexual, pinga na seringa, edição Sete Pecados. O pecado é resistir, né? E aí aquele consumismo absurdo, né? Aquela questão da sexualidade aflorada, e vocês viveram tudo isso, né? E talvez vocês nem percebam o momento onde vocês pararam de usar o MSN e já estavam envolvidos nessas pequenas festinhas. Certo, Natália? Foi para muita festinha assim? Muita? Olha só, gente, foi para muita festinha, Natália. Olha só. Em nossa sociedade, sexo ainda é um tabu. E os problemas relativos à sexualidade são muito frequentes. Acompanhar desde cedo o processo de desenvolvimento pode ajudar o adolescente a prevenir problemas futuros, como abuso sexual, gravidez não desejada, promiscuidade ou dificuldades sexuais propriamente ditas como frigidez,
impotência sexual, ejaculação precoce, etc. E o papel da família, gente? Olha, vou falar uma coisa para vocês, que é para vocês escutarem com atenção e com carinho que eu vou falar, porque eu estou falando isso de um ponto de vista científico, tá? Quando a gente fala do processo da família dentro dessa característica sexual, falando do ponto de vista científico, a família, ela não deveria, como é que eu posso para vocês, julgar e culpar o jovem ou adolescente, por exemplo, pela homossexualidade. Isso é um padrão associado aos padrões sociais, culturais, religiosos, que nos dizem que essa atividade ela é incorreta, ela é um pecado, ela é desnecessária e tudo mais. Dentro do ponto de vista familiar, individual, as pessoas podem ver isso de uma maneira, como eu falei para vocês, né? Um pouco mais associada à cultura. Não quero, não faço, não aceito, prefiro que vá embora, que morra, mas eu não quero isso. Essa escolha, eu vou dizer uma coisa para vocês, do ponto de vista científico. Não importa o que vocês façam dentro do critério organizacional. Por exemplo, meu filho nasceu, vou botar ele para jogar bola desde o dia que ele nasce até o dia que ele cresce. Vou comprar Playboy para esse menino a vida todinha para ele ver mulher todo dia e gostar. Ele não vai modificar essa concepção. Eu vou encher ele de porrada até ele gostar de mulher. Vai matar teu filho batendo em mulher. Ele vai dizer que ele gosta, ele vai esconder isso de você. Isso vai acontecer. Aqui em Belém tem um exemplo muito famoso de um médico que ele também é psicólogo. É um médico muito conhecido, mas poupá-lo desse exemplo. Ele casou, teve uma filha. Né? A filha dele já era grande, tinha os seus 18, 19 anos. Vivia bem, né? É um médico da Unimed conhecido. E aí um dia, uma noite, ele acordou a esposa dele que estava dormindo e disse para ela que ele precisava se separar. Ele não aguentava mais ficar casado. E, tipo, uma coisa imediata. E ela, o que eu não tô entendendo? Aí falou que ele era homossexual. Ele tinha escondido sua vida toda, escondido, por causa dos pais. E ele não aguentava mais aquilo tinha consumido ele. Ele se separou, na mesma semana ele saiu de casa e foi viver a vida dele com outra pessoa, né? Um outro homem. Então, às vezes, o pai e a mãe enchem a boca para dizer assim, não, meu filho, eu falei logo para ele que se ele ficasse com essa frescura, isso aqui, agora ele só anda com ele. E, gente, isso não existe. Agora é difícil a gente falar sobre isso porque muitas pessoas acham que a homossexualidade é algo comportamental. Outros acham que a sexualidade é algo genético. Até hoje, nós não temos uma resposta totalmente fechada sobre isso. Mas o que interessa, e essa é uma opinião minha, vocês têm o livre-arbítrio de pensar diferente, é que, na minha opinião, eu não estou preocupado como isso vai surgir, se é comportamental ou não. Eu só tenho o pensamento de que existe um respeito, né, que a gente precisa exigir, né? E uma outra coisa que se tem é o seguinte: quantas decisões na vida de vocês, talvez vocês tiveram que os pais de vocês criticaram, né? Será que qual é o seu nome, Carol, né? Hã? Ah, Bruna, desculpa, tô confundindo. Talvez, será que a Bruna, no dia que ela resolveu casar, talvez o pai ou a mãe falou, olha, não casa, olha, cuidado. E ela falou, não, eu vou casar. Isso aconteceu, Bruno? Não. Aconteceu? E aí, tu não gostou da tua liberdade? É um tipo de escolha. A mesma coisa é falar, não, eu quero ter relação com outras pessoas. Né? Então, por exemplo, assim, do meu ponto de vista, é o meu ponto de vista, né, gente? Eu vejo que realmente nós não precisamos tentar, às vezes, punir, né? Achar que através da punição e da ameaça a gente vai mudar um ponto de vista sobre escolha sexual. Né? Isso não cabe a nós, isso é uma escolha individual. O grande lema que os pais vão enfrentar na vida é que vai ter um momento
onde você vai perceber que não há o que ser feito. Em vários sentidos. O filho vai assumir sua responsabilidade. Diga. Certo. Sim. 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 Sim, sim. Pois é, né? E aí eu digo para vocês o seguinte: isso aí é algo que realmente é muito variável, né? As pessoas têm vários pontos de vista, né? Sobre tudo. Eu tenho um grande amigo, ele é médico, psiquiatra, né? Ele, ele é irmão de uma grande amiga minha, da minha esposa também. Quando ele descobriu que ele gostava de outros homens, ele contou para a irmã. E os pais dele, ele tem uma mãe que é professora universitária, e o outro pai é aquele tipo de pai assim, bora pra bola, bora namorar e tudo. E ele contou para a irmã e os dois não sabiam como contar para os pais. E aí a irmã entrou em depressão junto com ele porque eles não sabiam como contar. E ele, quando resolveu contar, claro que isso gera um impacto, mas esse impacto foi 90% menor do que ele esperava. Hoje eles convivem totalmente em harmonia. Todos nós, né? Eu adoro ele, sabe? E a gente brinca e tudo e tal. Eu falo, gente, isso é um grande cenário familiar, né? Porque você vai fazer o seguinte, vai fazer o quê? Tu vai dizer pro teu filho não ir mais na tua casa? Aí tu vai dizer para ele, não, todo dia eu vou pedir a Deus que isso, mas por enquanto tu não fica perto de mim, por enquanto tu não fala nada, e aí tu morre, ele morre, e acabou as histórias, né? Você já deve ter visto falar no filme, talvez, é importante ver, Orações para Bob, eu acho. Você já ouviu falar desse filme? Eu acho que o nome é Orações para Bob, um negócio assim, que conta a história de uma mãe muito presente na igreja, é um filme americano, que ela tem um filho que fala que assume que é homossexual. E ela se surpreende, não necessariamente só pelo fato de ele ser homossexual, mas ela se surpreende pelo fato dela, o marido e os filhos serem de dentro da igreja e ele fica assim. Porque ela acreditava que aquilo era um reflexo de pecado, algo do tipo. E ela disse uma vez para ele que ela preferia ver ele morto do que ter um filho gay. Ele pula da ponte e se mata. E aí no filme ela diz que ela é a grande responsável pela morte do filho. Esse filme é baseado em fatos reais. E ela abre uma luta a favor dos direitos dos homossexuais. Né? É um filme muito interessante, vale a pena ver. Tá? Bom, gente, então da parte da sexualidade é isso que nós temos para a prova, tá? Vamos agora passar para mais um slide. Só um minuto. Pessoal de casa, alguém tem alguma pergunta? Sim ou não? Não, professor. Não, professor. Não. Não, perfeito. Então vamos lá. Vamos falar agora sobre dependência. Estão conseguindo ver os slides? Estão, né, gente? Sim. Sim, perfeito. Então, olhem só. O que é que a gente precisa saber sobre esse cenário que envolve o uso de drogas, né? Que é o seguinte, gente. O uso de drogas sempre fez parte do crescimento social, né? A humanidade, ao longo da sua perspectiva de crescimento, sempre relacionou a utilização de drogas ilícitas ou lícitas, né? Na sociedade antiga não existia essa diferenciação, né? O que é droga lícita, droga ilícita. Então, olha só, aqui nós temos alguns dados importantes
importante, por exemplo, olha, 5.000 anos antes de Cristo, o vinho já era consumido na região do atual Irã. 4.000 anos antes de Cristo, a maconha já era presente na China. E há 3.000 anos antes de Cristo, as folhas de coca já eram consumidas e processadas na América do Sul. Então, gente, tudo aí ocorreu antes de Jesus Cristo, né? Então, a gente diz que é uma situação muito antiga, né? Algo que realmente é extremamente histórico na nossa sociedade. Isso não perdeu o conceito. Hoje, por exemplo, quando você vai fazer um aniversário, às vezes tem que ter uma cervejinha. Vai fazer um churrasco, batizado, 15 anos, passou no vestibular, Natal, Ano Novo, sempre tem uma cervejinha. Na sua casa é assim? Ó, Natália falou que, como é? Pode faltar comida, mas não falta bebida, né? Então, o que é que acontece? Isso daí nos reflete que essa concepção ela ainda é muito presente, né? Tanto que eu contei para vocês quando a gente deu essa aula que na Bíblia, né, a gente tem aquele famoso relato de quando Jesus foi àquele casamento que faltou vinho, né? E Maria falou para ele: meu filho, ó, acabou o vinho. E o que foi que ele fez? Ele transformou água em vinho. Ele não transformou uma garrafa de 2 litros de água, né? Ele não transformou um galão de 20 litros de água em vinho. Ele transformou... Como é o nome daquela estrutura grande de madeira? Eu esqueci o nome. Como se fosse um garrafão, né? Eu esqueci o nome agora. Que é onde o Chaves mora. Não é o nome? Barril. Ele transformou barris de água em vinho, né? Então, gente, aquilo mostrava como o consumismo ele era intenso sobre o álcool, né? A apresentação do álcool e das drogas para o jovem, ela é presente e frequente, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A curiosidade, ela é grande, né? A curiosidade para saber como é aquilo ou o que é aquilo. Será que vocês já sentiram curiosidade alguma vez na vida? Natália, Bruna. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes eu era moleque, tinha festa de ano novo, né? Aí o papai guardava o resto de uma garrafa de vinho na geladeira. Aí de madrugada eu tirava a tampa, dava uma golada para ver como era o sabor, né? E tudo ia dormir. Não sou pinguço nem nada do tipo. Mas isso é uma curiosidade natural. A criança vê, quer provar, né? O adolescente vê, quer provar. E aí o que é que acontece? Como isso faz parte da convivência do ser humano, nós também precisamos nos apoiar nas orientações feitas sobre esse consumismo, né? Porque às vezes o filho olha para o pai, aí o pai fala assim: eu não quero que você beba na sua vida. Aí o pai tem um bar dentro de casa, bebe todo dia. Aí o filho entra, né? Como é que ele quer que eu não beba se ele bebe todo dia, né? O meu pai com a minha mãe, o meu pai nunca disse para mim: nunca bebe na tua vida, né? O meu pai só disse: tudo tem seu tempo, tal, 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 tal. A minha mãe não. A mãe às vezes é mais assim, né? Olha, não vai beber na tua vida, não sei o que e tal. E ela bebe também, né? Ela adora uma cerveja. Ela passa a roupa tomando cerveja, para vocês terem ideia. Então, o que é que acontece? Às vezes, eu acredito, vocês também devem concordar, que a orientação ela deve se aproximar um pouco da realidade da criança, né? Como é que você leva Deus e o mundo para sua casa, faz aquelas biritadas e tu olha para tu não vai beber. Aí ele vê todo mundo rindo, se divertindo, e ele vai pensar o quê? Pô, querem me tirar da festa, né? Não querem que eu participe. Só que a gente tem uma coisa muito curiosa. O consumismo de álcool e drogas na adolescência tem se tornado muito rápido. O adolescente ele tem passado de um estágio de provação primária de álcool e drogas para o vício muito rapidamente. Isso é diferente da maioria dos adultos. A maioria dos adultos, às vezes, levam anos para se viciar. Serem alcoólatras, por exemplo. Adolescentes, não. O adulto, muitas vezes, ainda tem bebido para poder se divertir. O adolescente, muitas vezes, bebe para se embriagar.
O adolescente, ele estimula o outro. Ah, hoje eu quero beber até cair. Hoje eu quero beber tudo. Hoje não sei o que mais. E isso faz com que eles passem de estágios muito rapidamente. Droga, gente, está presente em todo lugar. Está presente na escola, está presente dentro da escolinha de futebol, de artes marciais. Inclusive, em São Paulo, teve um homem que já foi preso dentro de uma igreja, né, tentando oferecer drogas para jovens. Droga tem em todo lugar. Né? Não pensem vocês que, não, ali dentro não vai ter isso. Né? E o que é que isso nos mostra? É que cada vez mais, dentro da sociedade atual, nós precisamos ter um cuidado maior em relação a isso. Vocês lembram quando vocês escutavam dos pais de vocês? Não aceite bombom de ninguém, não beba no copo que alguém lhe oferecer. Isso é real, gente. Hoje em dia eu não vejo as pessoas falando isso para os filhos. Isso continua sendo verdade. O uso do bombom era feito para viciar o jovem, sem ele saber. E aí depois ele se tornava dependente e pronto. Era só vender e dar. Isso acontece até hoje. Até hoje se tem isso. Né? Só que nós estamos vivendo uma sociedade que mascara os grandes problemas sociais. Morador de rua, hoje, em qualquer sociedade brasileira, em qualquer estado, na verdade, ele não é visto como ninguém. Ele não vota, né? A gente não vê nenhum programa de atenção, os caras estão aí nascendo, crescendo e morrendo na rua, né? Muitos usuários de droga vendem drogas também. Inclusive antigamente se falava que o Brasil ele era o único país onde o traficante de droga ele era viciado em droga também. Nas outras partes do mundo o traficante não é viciado, porque senão, né, não ia dar certo. Então isso mostra como a droga ela é um problema extremamente social no nosso país, né? E aí o que é que acontece? Por que será que hoje nós estamos presenciando esse imediatismo, né, entre crianças e adolescentes? Se hoje eu chegasse, vamos imaginar vocês com 15 anos de idade. Vocês lembram quando vocês tinham 15 anos? Lembra, Natália? 15 anos. Faz muito tempo, Natália? Quanto tempo, mais ou menos? 18 anos? 18 anos, gente. Nem parece, né? Tá com 33 anos já, Natália. Tá bom. E aí, olha só, o que é que acontece? Naquela época, caso chegasse para você e falasse, olha, Natália, essa garrafa aqui de bebida, ela é 50 reais. Tinha 50 reais naquela época, Natália? Tinha 40, 30, não tinha nem 10, né? E aí o que é que acontece? O máximo que dava para comprar era aquele pirulito que a gente metia no saco no pó, né? Que era R$ 1 e tudo mais. E hoje em dia nós temos uma realidade muito diferente. Nós sabemos disso, né? Hoje em dia a questão monetária ela se atualizou e hoje o fato da criança e o adolescente ter liberdade em movimentação de dinheiro deixa ele livre para qualquer coisa, né? Então às vezes eu vejo assim. Um dia desses eu parei lá naquela McDonald's. Dia desses não, né? Antes da pandemia. Aquela McDonald's que tem ali na Nazaré, né? Fui lá, tava com vontade de tomar uma coca, alguma coisa do tipo. Parei lá, desci. Tava esperando minha esposa. Tava fazendo alguma coisa. E aí vieram uns alunos lá do Gentil, eu acho. E aí uma mocinha lá pediu um combo da McDonald's. Que, por exemplo, vamos imaginar que um combo da Mac lá tava R$ 40. Aí ela olhou pra colega e falou, ei, tu queres não sei o que, eu compro pra ti? Quero. Comprou, tu compra pra amiga. Ela gastou R$ 80 na McDonald's. Tá bom, perfeito. Eu fico pensando, rapaz, eu na minha época, eu nunca ia comprar um lanche de R$ 40 e muito mais comprar um lanche todo de R$ 40, né? E aí, isso nos mostra R$ 80, gente. Tu compra quantas caixinhas de cerveja? A menina tinha dinheiro na mão, né? Se ela quiser, ela pede pelo iFood. O cara entrega lá na casa dela, entrega onde ela quiser, né? Então, a facilidade tem feito com que as pessoas elas percam um pouco a noção. Por quê? Porque a criança e adolescente, gente, vou dar um exemplo para vocês. E, claro, não sei se vocês já fizeram isso, mas antigamente, quando eu queria sair, eu falava para a mamãe assim, mãe,
sexta-feira eu vou sair. Nossa. Aí começava, Júnior, que meu nome é Júnior, não vai beber, tá? Mas eu não vou beber. Com quem tu vai? Vou com fulano, tá? Aí quando dava meia-noite, ela mandava mensagem, Júnior, tu não vai voltar pra casa? Eu falei, eu acabei de sair de casa. Júnior, tu não vem pra casa? Sabe o que eu comecei a fazer? Saia escondido. Minha janela não tinha grade. Aí eu pulava a janela, me arrumava e dizia pra minha irmã, a minha irmã sempre foi minha comparsa. Falei, Carol, se a mamãe acordava e perguntar por mim, diz que eu tô lá, aqui na casa do meu primo, que era em cima. Chegava em casa, eu deixava uma cueca samba canção na janela de casa. Eu trocava de roupa e entrava em casa de samba canção. Se ela me pegasse, eu falava, não, tava na rua, tava lá em cima. Ela né? Não ia pra festa de cueca, né? Fiz isso a vida toda, não me perdi, né? Graças a Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: o que eu fiz, o meu pai fez, né? E um dia a gente estava achando graça em casa e a minha irmã contou isso para a mamãe ficou assim possessa. Isso eu já era adulto agora. Não acredito que tu fazia isso. Falei, claro que eu fazia, né? E meu pai fez, a minha irmã fez, e no final da conta a gente descobriu que todo mundo tinha feito isso em algum momento da vida, né? E aí isso não se tornou algo isolado, né? A gente viu que todo mundo em algum momento tinha feito algo do tipo. Isso nos mostra como isso é mais habitual do que a gente pensa. Não estou dizendo para você deixar seu filho ir todo dia para a festa, vai, isso aqui. Mas isso mostra como ele tem a mente, às vezes, calculista para algumas coisas, né? Então, por exemplo, às vezes eu queria sair no carro do papai à noite, o papai tinha o hábito de dormir com a chave do carro dentro do quarto dele. Aí, às vezes, quando o papai, eu sempre sabia que o papai, antes de dormir, ele sempre teve o hábito de tomar banho. Aí, quando o papai levantava da rede para tomar banho, eu corria no quarto, pegava a chave e guardava. Pronto. Então, esse tipo de calculismo, ele vai existir em todo mundo, gente. Provavelmente vocês também calcularam isso, né? Mas faz parte. O uso indiscriminado, né, de álcool, drogas, entre outros, é logicamente que tem um reflexo negativo, né? Nós precisamos entender que, por exemplo, quando a gente fala desse consumismo direto, aumenta-se o risco de vários danos, doenças, associação do álcool e da direção, que é muito perigoso. Infelizmente, hoje na sociedade, nós temos acompanhado pela mídia acidentes de carro, né, que tem ceifado a vida de várias pessoas de maneira bem trágica, inclusive pelo excesso do consumo de álcool e drogas. Há alguns meses atrás passou no Fantástico o caso de um caminhoneiro que atropelou um senhor numa moto. O homem ficou preso na moto, sobreviveu, a mulher dele caiu, foi em São Paulo, acho, morreu. O motorista do caminhão estava sob efeito de cocaína, né? E a gente sabe que isso não acontece só em São Paulo. Quantas vezes aqui em Belém a gente vê o jornal, fulano estava fazendo um racha, estava sob efeito de álcool, né? Então os reflexos, gente, desse consumismo são maiores do que uma característica biológica. Ela atinge conceituações bem importantes, conceituações que viram um problema social real, tá bom? Gente, alguma pergunta sobre álcool e drogas também? Era só essa observação que nós temos para a prova de vocês. Alguém que está em casa aí, gente, quer tirar alguma dúvida? Posso passar para o próximo slide? Nenhuma dúvida, professor. Pode passar. Obrigado, Ana Carolina Lisboa Caldas. Bom, nosso próximo fala sobre a saúde mental. Saúde mental é uma coisa importante que a gente discutiu muito, né, ao longo dessas nossas últimas aulas. E o que é importante a gente relembrar desse evento para a nossa prova, por exemplo? A maioria das pessoas, das crianças e adolescentes que passam por problemas relacionados ao transtorno mental, elas apresentam algumas características que a gente habitualmente já vê em indivíduos adultos. Essas características são, por exemplo, o isolamento e a dispersão.
jovens e adolescentes que passam por algum tipo de sofrimento mental, não necessariamente depressão, mas transtornos de ansiedade, talvez até bipolaridade, mostram comportamentos um pouco parecidos com esse. Ou seja, não querem ficar em grupos sociais, né? Não querem ter convívio com outros membros da família. Às vezes o pai no domingo fala assim, gente, vamos almoçar em tal restaurante. O filho não quer ir, a filha não quer ir, né? Olha, vamos passear no shopping. Não, não quero, eu quero ficar em casa. Isso é um simbolismo, né? Às vezes a gente precisa ficar um pouco atento, porque, vou dar um exemplo para vocês, eu nunca passei por isso, gente. Nem adolescente, nada, nada, nada. Meu pai falava, bora comer, bora, vou tomar meu banho e tô pronto. Né? Eu sempre gostei muito de andar com eles, independente de estar namorando, fazer o que for. Então, o que é que acontece? Isolamento e dispersão não são características tidas como naturais. A gente precisa ver o que é isso. Isso pode se tornar um pouco mais severo, ou seja, trazer uma gravidade importante para a convivência familiar. Porque isso pode gerar na criança e no adolescente o que nós chamamos de surto, de medo, né? E quando, a gente fala de surto de medo, nós estamos falando do ápice do processo de adoecimento. Criança pode ter problema mental? Pode. Adolescente pode ter problema mental? Pode. O adoecimento mental ele está relacionado a um processo chamado de teoria do estresse diátese. O que é a teoria do estresse diátese? É a teoria que diz que o adoecimento mental ele ocorre através de um fator biológico e um fator social. O fator biológico pode ser uma pancada na cabeça. O fator biológico pode ser uma hipertrofia do córtex cerebral. O fator social pode ser abuso sexual, pode ser violência física, entre outros. Tá? A criança, assim como o adulto, também passa por fatores estressores. Então, hoje, o que é que deixa um adulto estressado? Falta de tempo para fazer suas atividades, falta de dinheiro, estresse ocupacional, tudo são características. Ah, professor, mas criança não tem boleto para pagar? Não tem, mas ela tem suas preocupações. Criança, quando tem o dente que está erupcionando, isso é um fator estressor. Ela se irrita, chora, ela está estressada, gente. Criança se estressa. Adulto se estressa. Né? Então, a gente precisa perceber que a gente não pode olhar para a criança como olhar de menosprezo, né? Freud dizia que as crianças são adultos em miniatura. Têm desejos, paixões, estresses, entre outras características. A abordagem de saúde mental com a criança, feita pela enfermagem, ela apenas observa o que pode estar influenciando na saúde mental desse indivíduo. A enfermagem não pode fazer intervenção. Isso é papel da psicologia, tá? Então, a enfermagem, ela apenas observa as características definidoras da saúde mental da criança. Pergunto para vocês, o que é que pode interferir no desenvolvimento, por exemplo, da criança e do adolescente? Vou dizer uma coisa para vocês. Vou dar um exemplo. Problema envolvendo saneamento básico, pode fazer isso? Pode, né? O fator da violência social pode fazer isso? Pode. A criança vê a violência e, por exemplo, fica assustada. Isso, claro que impede. Ser criado só pela mãe ou só pelo pai pode fazer isso? É uma regra geral? Não. Quer dizer que toda criança que for criada só pela mãe, ela vai ter algum problema comportamental? Não. Toda criança que foi criada só pelo pai vai ter problema comportamental? Não. Conheço inúmeras pessoas que foram criadas só pelas mães e são pessoas excelentes, sem problema nenhum, tá? Então, o que é que a gente precisa entender para a nossa prova? Criança e adolescente passa por problema mental, isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós.
Criança e adolescente tem fator estressor, tá? E a criança e o adolescente precisam do acompanhamento de profissionais capacitados. A enfermagem ajuda, mas não faz intervenção, tá bom? Bom, gente, esses são os conteúdos da prova de vocês. São conteúdos tranquilos. Provavelmente todos vocês vão tirar notas boas nessa prova, tá? Acredito que a gente pôde fazer uma discussão agora para essa segunda avaliação muito boa, né? Vocês foram muito bem participativos com os exemplos, né? Demos exemplos familiares, entre outros. Eu acho que isso é muito importante. Espero que vocês tenham calma. Prova de vocês já fizeram prova. A minha sabe que não tem nenhum segredo, não faço pegadinha, não quero prejudicar ninguém. Ao contrário, né? Quero apenas que vocês possam passar desse semestre, principalmente agregando conhecimento da nossa disciplina, tá bom? Antes da gente terminar, eu queria perguntar a vocês se vocês têm alguma dúvida ou se querem falar algo. Nenhuma dúvida, professor. Não? Pelo menos da minha parte. Tá, ok. Então a Karine vai representar todos aí. Se alguém tiver alguma coisa pode falar ou me procurar posteriormente, tá? Então, gente, um beijo enorme. Lembrem-se que semana que vem vocês estão liberados, mas eu estarei aqui na sala de aula, estarei com a plataforma aberta. Se alguém quiser entrar para tirar alguma dúvida ou perguntar algo, eu estarei aqui normalmente, tá bom? Então, tenham um bom dia. Tá ótimo, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, Ó, tchau. professor, bom dia. Bom dia.